Olá, estamos aqui para a nossa 9ª aula do curso de Física Matemática Avançada. Tá? Nosso objetivo na aula de hoje é nós finalizarmos a definição do que é uma distribuição, ou função generalizada. Em particular, eu disse que uma distribuição é um funcional linear contínuo, agindo num espaço de funções teste. Só que a gente não disse o que é continuidade para um desses funcionais lineares, tá bom? Então, a gente vai finalizar essa definição discutindo a continuidade e vamos definir distribuições regulares e singulares. Nós vamos ver que nós teremos uma forma bem direta, bem construtiva, de obtermos distribuições, pelo menos no caso das distribuições regulares, tá bom? Então, nós estamos aqui ainda na seção 2.3, definição de função generalizada. E o que eu coloco aqui é mais ou menos o que eu já comentei nessa breve introdução. Nós vimos o que são as distribuições, funções lineares contínuos, tá bom? E aí, esses funcionais lineares tornam-se vetores de um novo espaço vetorial, que a gente chama de espaço dual topológico, tá bom? O detalhe digno de atenção é que se a gente pegasse todos os funcionais lineares, teríamos um espaço dual. Só que isso é demais para a gente, porque nós temos caras patológicos aqui. Nós precisamos dizer que o nosso interesse é nos funcionais lineares contínuos, e vão constituir um subespaço do espaço dual. Esse subespaço a gente chama de espaço dual topológico. Pessoal, topológico, topologia matemática, grosso modo, é o estudo das relações de vizinhança. Então, notem que convergência e continuidade tem tudo a ver com isso. É por isso que tem o adjetivo topológico, tá bom? O que poderia ser o que poderia ser continuidade nesse nosso contexto, né, de funcionais que engolem funções teste? Pessoal, anos e anos de estudo de vários pesquisadores levaram a uma primeira definição, certo? Que é a definição de uma sequência de funções teste convergir. Então, primeiro eu vou dizer o que é convergência de uma sequência de funções teste. E aí depois eu vou usar esse conceito para dizer o que é um funcional linear contínuo, tá bom? Então, primeiro vamos à convergência de uma sequência de funções teste. Ó, em matemática a gente designa uma sequência de funções teste indexando essa família de funções, no caso, todas são funções teste, aquela história, né? Todas são suaves, infinitamente diferenciáveis, e suporte compacto. Elas se anulam depois de um certo tempo, de um certo distanciamento, tá? Beleza. Então, imagina que você tem uma sequência dessas funções teste, indexadas aqui pelos números naturais, tá bom? Então, tem um H1, H2, H3, e vai até um H de índice tão grande quanto a gente queira. Pessoal, nós esperamos que essa sequência de funções convirja a um limite, uma função teste H sem índice, se, qual é o requisito? Não tem essa história de funções teste terem suporte, pessoal? Então, esses suportes não podem ser doidões dentro de uma sequência que a gente vai dizer que vai convergir. Existe um conjunto, digamos assim, minimalista. Na verdade, não existem infinitos desses conjuntos minimalistas. Mas existe uma bola no Rn fixada que contém todos os suportes das funções da sua sequência e, em particular, o suporte da sua função teste limite. Tudo bem? Então, quando você pensa, qual é a região onde a minha função não é nula, e faz, né, e pega os pontos de acumulação dela para definir o que é suporte, tudo cabe dentro de alguma única bola, para toda a sequência. Bom, você poderia ir imaginando que os suportes fossem andando de um jeito, se emendando sem intersecção, e ocupassem todo o espaço, ou nunca ficassem limitadas. Não é o caso. Tá bom? Todos esses caras estarão bem definidos dentro de uma grande bola. A gente vai usar isso daqui a pouco, tá? Só que isso não é suficiente. A gente não está falando de aproximação aqui. Aí aqui vem uma exigência que parece rigorosa, mas no final das contas, na prática, ela é bem satisfeita. Olha só o que acontece, pessoal. Além de existir essa bola que contenha todos os suportes, o segundo requisito para a convergência de uma sequência de funções teste é, pessoal,
Imagine derivadas parciais dessa sua sequência. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu tenho uma função H1. Pessoal, essas minhas funções teste, a gente está definindo aqui no sentido geral como funções do Rn nos complexos. Então, se eu sou uma função do Rn, digamos que fosse R3, eu sou função de x, y, z, não é? Então, cada uma dessas Hs admitiria del x, del y, del z. São as derivadas parciais de primeira ordem. Admite derivadas de segunda ordem. Del 2, né, h, del x, del y. Ou derivada parcial de segunda ordem em relação a x. Percebe que vira aí uma maluquice, certo? Imagine todas as possíveis derivadas parciais, tá bom? Não interessa de qual das suas n variáveis você pegou e de que grau que é a derivada parcial. A gente pode formar sequências das derivadas parciais. Então, por exemplo, se eu escolho olhar o del x, eu vou pegar o del x da H1, eu vou pegar o del x da H2, eu vou pegar o del x da H3, e assim por diante. Eu vou ter uma sequência das derivadas parciais del x. Beleza? Note, a gente pode fazer isso com o del y também, de todos os termos da sequência. E assim por diante. Tá? Então, olha que afirmação aqui, né? Toda e qualquer sequência de derivadas parciais, ou seja, você imagina a mesma derivada parcial de um certo grau, del 2x, del y, mas faz isso para todas. Então, fixa isso na sequência, só que toda e qualquer sequência de derivadas parciais desse jeito deve convergir uniformemente para aquela mesma derivada que você escolheu para pegar das funções da sequência, da sua função limite. Então, cada sequência de derivadas parciais deve convergir uniformemente para a correspondente derivada parcial de H. Tá bom? Então, você vai dizer, né, nossa, daquelas condições matemáticas que você diz, nossa, mas como que eu vou aplicar isso aqui na prática? Pessoal, esse não será o nosso foco. Mesmo que a gente vai usar aqui hoje, a gente não vai ter que se preocupar com todas as derivadas parciais. Tá bom? A gente vai ficar num caso mais simples do que esse. Mas, surpreendentemente, isso é mais simples do que parece, porque várias formas de você construir distribuições vão satisfazer isso aqui. Eu só quero lembrar com vocês aqui o que é convergência uniforme, né? Os dois tipos básicos de convergências de funções, que a gente estuda lá na teoria básica de séries, em um curso de cálculo, muitas vezes o curso de cálculo 3, talvez cálculo 4, né? Eu me referi, acho que nos livros, por exemplo, do Hamilton Guidoriz, é o volume 4, teoria de sequências e séries numéricas e de funções. Convergência uniforme, pessoal, é que para um mesmo nível de aproximação, você se aproxima de uma certa função em todo o seu domínio. Isso é diferente da convergência pontual, em que você pode se aproximar da imagem de uma função limite em um ponto, mas está longe em outro ponto do domínio. Na convergência uniforme, você se aproxima como um todo. Tá bom? Então, é uma convergência muito mais poderosa, muito mais forte. Então, nossa, estranho, né? A gente não está muito acostumado a trabalhar com isso, mesmo que a gente estude isso nos cursos de cálculo. Tudo bem, mas eu preciso colocar essa definição formal aqui. Tá? Então, olha só. Eu defini o que é uma convergência de uma sequência de funções teste para uma função teste limite. Agora eu vou definir o que é continuidade de um funcional linear. Bom, lembrem-se, um funcional linear é o que associa um número complexo, pode ser real, tá? Mas em geral a gente fala aqui de complexos, associa um escalar a cada função teste. Vou dar um nome para esse meu genérico funcional linear aqui, T. Pessoal, nós definimos esse funcional linear como contínuo se, para qualquer sequência convergente de funções teste, a sequência de números complexos T de Hn convergir para T de H. Que diabo é isso? Pessoal, meu funcional linear, ele não engole uma função teste e me gera um escalar? Então, se você me dá a função H1, eu posso calcular T de H1. Isso me dá um escalar complexo. Se me dá o H2, eu construo T de H2.
Se esse meu funcional T gerar uma sequência numérica de números complexos, T de H1, T de H2, e assim por diante, e essa sequência numérica convergir para o número complexo T de H, onde H é a função teste limite, a gente vai dizer que esse funcional linear é contínuo. Tá bom? Essa última convergência aqui é convergência que às vezes a gente estuda até em cálculo 1, dependendo do curso que a gente faz de cálculo 1, tá bom? Vamos lá. Vamos ver um exemplo? Pessoal, olha só que exemplo que eu vou pegar aqui para gente. Eu vou definir um funcional chamado delta. Não é à toa que vocês estão vendo um delta aqui. Esse funcional delta, ele é definido da seguinte forma. Dada qualquer função teste no Rn, eu vou associar a essa função teste um escalar, que é o valor daquela função teste na origem do Rn. Tá bom? Para cada função, tem lá um domínio que é todo o Rn, eu vou pegar um escalar que é a imagem da função em um único ponto, na origem, h de 0. E eu afirmo aqui para vocês que esse funcional é uma distribuição, porque ele é um funcional, ele engole funções teste, ele é linear e contínuo. Vejamos, a linearidade é fácil, né, pessoal? Se a gente tivesse aqui a função teste AH1 mais BH2, pessoal, as funções teste são vetores, então a gente pode fazer combinação lineares delas lá no espaço teste. Ora, sob a ação desse funcional delta, eu calculo o valor dessa função na origem, que é dado dessa forma aqui. AH1 zero mais BH2 zero. Ora, mas isso é o escalar complexo A vezes delta H1, porque delta H1 é H1 de zero, mais B vezes delta de H2. Uau! Linearidade. Fácil. Olha só, a única coisa que eu disse é que era um funcional que pegava o valor da função teste na origem. Linearidade está aqui, eu faço. Além disso, aqui vem o ponto em que a gente vai usar o que a gente acabou de definir. Olhem só isso aqui, tá? Pessoal, eu tinha dito lá para vocês, na segunda condição de convergência de sequências de funções teste, que todas as derivadas parciais, de qualquer ordem, de qualquer grau, deveriam convergir para a derivada correspondente da função teste limite, h, não é isso? Pessoal, eu não preciso olhar nenhuma derivada parcial de grau maior ou igual a 1. Eu vou pegar as derivadas de ordem zero, ou seja, a própria função. Certo? Então, se todas as derivadas de qualquer grau devem convergir, também a derivada de ordem zero, que são as próprias funções limite. Então, lá estava implícito também, pessoal, que a própria sequência de funções teste deve convergir uniformemente para H. Isso é menos do que a gente exigiu lá. Estou pegando aqui só ordem zero, mas é uma das afirmações que estava implícita. Agora, eu não sei o quanto vocês se lembram disso, mas se uma sequência de funções globalmente, em todo o domínio, se aproxima de uma função limite, em todos os pontos do domínio eu estou próximo, que é o que a gente chama de convergência uniforme, isso implica a convergência pontual em qualquer ponto do domínio. Se em todo o domínio eu tenho essa aproximação, num certo ponto específico, eu tenho uma grampeada aqui e eu chego perto. Então, isso implica para qualquer ponto do meu domínio, a sequência numérica aqui de pontos, das imagens das funções da sequência, vai para a imagem da minha função limite. A gente chama de convergência pontual. Convergência uniforme implica convergência pontual. E se isso vale para qualquer ponto do meu domínio, em particular, vale para a origem. Tá? Eu faço mímicas aqui no ar, imaginando funções do cálculo 1 de uma única variável, mas isso aí está valendo para funções no Rn, tá bom? Então, em particular, as imagens em zero da nossa sequência convergem para a imagem da função limite, porque eu estou dizendo que eu estou imaginando na minha mão, aqui para trabalho, uma sequência de funções teste convergente. Pô, mas espera aí, esse h de zero é o t de h.
Eu não devia ter escrito T aqui. Aqui eu devia ter escrito delta, né? Eu estou falando da distribuição do funcional delta. Aqui é delta, tá, pessoal? Depois eu vou corrigir. H de zero é delta de H. Eu estou falando dessa delta, porque é a imagem na origem desse funcional, certo? E essa sequência foi arbitrária, ou seja, a gente está dizendo que para qualquer sequência convergente de funções teste, a gente acaba tendo as imagens, que são o Hn e em zero, convergindo para a imagem do nosso funcional delta, repito, na nossa função teste limite. Não sei se vocês conseguem valorizar o que eu falei aqui, se é que o que eu valorizei faz sentido ou não, mas eu estou dizendo exatamente isso aqui, ó. Eu tenho uma sequência de números que, em princípio, são complexos, convergindo para T de H. O número aqui é H de zero. E eu convergi para delta de H. Então, a gente estaria mostrando que esse funcional delta, que sim, pessoal, isso aqui é a delta de Dirac, certo? É uma distribuição, porque ele é linear e contínuo. Professor, eu nunca vi a delta de Dirac escrita desse jeito. Eu sei. Mas a delta de Dirac é simples assim, sem você precisar falar de infinito ou coisas do tipo. Professor, mas como que eu posso reconciliar essa noção que o senhor passou aqui agora com a delta de Dirac que eu estou acostumado a ver em física? Aguardem, tá bom? Mas essa é a definição matemática precisa, sem malabarismos com infinitos, do que seria o funcional, a distribuição, né, o funcional contínuo delta de Dirac. Não precisamos olhar para a convergência uniforme de todas as derivadas de qualquer grau. Foi suficiente nós exigirmos a convergência uniforme da própria sequência de funções teste. Tá bom, mas, como eu disse, como a gente reconcilia isso com algo mais próximo do que a gente costuma ver em física? Eu quero algo operacional, um pouco mais operacional, professor. Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos discutir agora o que são distribuições regulares. Distribuições regulares, elas são as funções generalizadas, as distribuições, mais próximas possíveis das funções usuais. Tá bom? E elas são importantíssimas porque elas inspiram ou sugerem todas as definições de propriedades que a gente vai fazer para distribuições. Pessoal, nas próximas aulas nós vamos dizer o que é o deslocamento de uma distribuição, o que é um fator de escala numa distribuição, certo? O que é derivada de uma distribuição. Só que nós vamos precisar de definições mais gerais e diferentes do que o que a gente estava acostumado, porque elas não são funções usuais. Só que, ao mesmo tempo, essas definições, por exemplo, de derivada, quando aplicada a uma função usual, deve reproduzir a definição que a gente conhece de derivada. Então, o nosso paradigma essencial para as nossas definições, para sugerir notação com que a gente vai trabalhar, tudo vem das distribuições regulares, que eu ainda não defini, tá bom? Mas isso aqui é absurdamente importante. Então, é isso que eu comento aqui, o modelo que elas representam para a gente. Pessoal, para eu dizer o que é uma distribuição regular, eu preciso de um conceito preliminar, tá? A gente vai ter que dizer aqui um pouquinho o que é uma função localmente integrável, tá bom? Então, é uma função do Rn nos complexos, uma função localmente integrável. Ah, professor, são as funções teste aqui? Não. As funções teste também são do Rn nos complexos. Só que nós exigimos, pessoal, que as funções teste sejam C infinito, suaves. Função teste tem que ser suave, além de ter um suporte compacto. E se anular quando você vai para muito longe. Pessoal, essas funções localmente integráveis, às vezes não são nem contínuas. Eu posso ter uma integrabilidade, é uma condição muito menos exigente do que diferenciabilidade ou mesmo continuidade. A gente pode ter uma função contínua por partes que é integrável, ou que é contínua, mas não é diferenciável e é integrável. Claro, eu estou falando de algo um pouco diferente aqui que eu vou definir, que é integrabilidade local.
certo? Mas eu quero que vocês tenham em mente que não, essas f aqui não são as funções teste, tá bom? Vocês vão ver o que elas serão daqui a pouco. Mas vamos dizer, uma dessas funções, ela é localmente integrável se existe a integral do módulo dessa função, tá? Então, mesmo que ela seja complexa, aqui eu estou com um integrando real, só que não é em todo o Rn, é num certo conjunto K. Ah, é um certo conjunto K? Não, são infinitos. Qualquer conjunto compacto K do Rn. Pessoal, a gente chama de compacto no Rn qualquer conjunto fechado e limitado. Ou seja, se a sua região de integração não explode, não vai para o infinito em alguma direção, a sua função deve ser integrável no módulo. Se isso acontecer para qualquer região finita, digamos assim, o termo correto, na verdade, é esse, a gente diz que essa função é localmente integrável. Tá bom? Pessoal, isso quer dizer, esse cara aqui sempre vai ser integrável. Não, pode ser que você tenha problemas de integrabilidade no infinito. Se tivesse na reta real, podia ser no menos infinito ou no mais infinito. Tá? Então, ó, funções localmente integráveis que não sejam integráveis têm problemas no infinito. Tá bom? Pessoal, toda função integrável em todo o Rn é integrável em qualquer compacto K, tá bom? Se você pega tudo que é possível e não dá problema, quando você fica com algo mais bem comportado aí, que não vai dar problema mesmo, tá bom? Integrabilidade implica integrabilidade local. O contrário não é verdadeiro. Tá bom? Então, temos funções que podem explodir, mas que se explodirem, vão explodir só no infinito. Pessoal, aqui vem a mágica. Olha, não tem como eu ser mais enfático do que isso. Qualquer função localmente integrável, repito, pode ser descontínua, ela não precisa ser suave, mas qualquer função localmente integrável f, ela induz uma distribuição, que a gente vai chamar de distribuição regular, TF, para dizer que ela veio induzida por f. E deixem esse comentário aqui para depois. E ela vai ser definida assim. Olhem aqui para isso num primeiro momento. Essa minha distribuição induzida por f, ela tem que engolir uma função teste h e gerar um escalar. Pessoal, isso vai ser feito com a seguinte receita. Integre em todo o domínio. Pessoal, aqui a gente está imaginando Rn, tá? F vezes h dx. Olhem a semelhança disso com o que tinha acontecido no nosso cálculo das derivadas de Gatot, lá no cálculo variacional. Nós tínhamos integral lá naquele contexto variacional de uma derivada funcional vezes uma função teste, que sempre aparecia de forma linear. Tudo bem? A gente vai ter algo parecido aqui quando a gente tem distribuições regulares. E esse camarada aqui, essa f, é localmente integrável. Ela não precisa ser suave. Ela só tem que ser localmente integrável. Já a sua função teste é aquela história. Suave, classe C infinito, né? E, além disso, suporte compacto. Ora, só que essa construção aqui, a gente já viu que esse tipo de integral satisfaz os requisitos de um produto interno. Então, isso sugere uma notação diferente. Isso aqui é como se a gente estivesse fazendo um produto interno de dois vetores. Só que, olha só, pessoal, essa H pertence a um espaço vetorial. A TF pertence a outro. Ela pertence a outro. Mas por que a gente escreve isso? Lembra daquela história de que todo funcional tem um vetor que vive no mesmo mundo desse cara, de modo que a ação do funcional é um produto interno? Então, essa notação sugere que a gente lembre
daquela propriedade. Lembra daquela história que a gente podia fazer produto escalar de 2 vetores coluna, mas também podíamos fazer um produto matricial de um vetor linha por um vetor coluna? Tá? É essa interpretação que a gente vai dar aqui para usarmos essa notação. Tem hora que eu vou escrever isso, tem hora que eu vou escrever isso aqui. Tá bom? Só que aí, desculpe-me, é a literatura, é a tradição da área. Quando você tem uma distribuição regular, às vezes, na verdade, muitas vezes, você não escreve TF para se referir a essa distribuição induzida pela função localmente integrável f. Muitos textos, mesmo rigorosos e matemáticos, usam a própria letra f. Exatamente para passar a ideia que você está fazendo um produto interno de caras que seriam vetores de um mesmo, funções que seriam integrantes de um mesmo espaço vetorial de funções. Não é a mesma coisa. Esse cara aqui é função teste, esse não é função teste. Mas a literatura nos leva a, às vezes, usar esse tipo de construção. Tá bom? Então, olha só. Se você tiver uma função localmente integrável, você gera uma distribuição colocando essa sua função localmente integrável aqui. E agora você tem uma máquina que espera que você a alimente com funções teste. E para qualquer função teste que você jogar dentro da sua máquina, você vai gerar um escalar. Nossa senhora, complicado, né? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Olha só. Pessoal, a função de Heaviside, a função degrau, tá? Ela é localmente integrável. Eu podia ter feito um gráfico aqui, tá? Pessoal, mas a Heaviside eu acho que vocês conhecem. Ela é muito simples. Ela é 0 para x negativo, ela é 1 para x positivo, e, na verdade, há até divergências na literatura sobre o que você faz no x igual a 0. Tem gente que põe meio. Eu escolhi dizer que ela passa a valer 1 a partir da origem. Isso é irrelevante. O valor dessa função num ponto a gente vai discutir melhor depois, isso é irrelevante. Então, eu vou definir aqui a minha função degrau, ou escada, dessa forma. Ela é uma função nula, do menos infinito até a origem. Bola aberta. E aqui em cima, ela vale 1, da origem até o x indo para mais infinito. É uma função de uma única variável real. Pessoal, por que ela é localmente integrável? O localmente integrável é quando você pega, como é que é aquela loucura, professor? Qualquer conjunto fechado e limitado, ela deve ser integrável? Pessoal, quando a gente não está no Rn, mas estamos na reta real, de menos infinito a mais infinito, o papel daquele conjunto compacto, qualquer fechado e limitado, é um intervalo fechado AB. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, via um cálculo, na verdade eu vou apresentar o resultado e vocês vão verificar que isso é verdade. Quem faz o papel de um conjunto fechado e limitado na reta real é o intervalo AB. Se você integrar o módulo da Heaviside em qualquer intervalo fechado AB, ela é convergente. Pessoal, a área de baixo de uma Heaviside é mais infinito se você integra em toda a reta real. Você tem um retângulo ali no lado do x positivo, que você estaria integrando aquele retângulo até o mais infinito. Diverge essa área. É uma função não integrável. Mas ela é localmente integrável, porque em qualquer intervalo finito AB, a integral para, a área para. Tá? Então, olha só. Integral de A até B do módulo da minha θ de x, eu quero que vocês verifiquem depois esse resultado. Estou apenas colocando aqui, ó. Ela é o máximo entre B e 0 menos o máximo de A e 0. Pessoal, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se o A e o B forem ambos negativos, eu integrei só 0. Aí tenho que ter 0 menos 0. Se o A e o B forem ambos positivos, eu tenho simplesmente a área de um retângulo de altura 1 e de largura da base B menos A. Então eu quero ver B menos A, se ambos B e A forem positivos. Só que pode acontecer do A ser negativo e o B positivo. Verifiquem que com essa fórmula aqui, a gente tem aquela integral básica ali debaixo da área de uma função Heaviside,
para todas as possibilidades de sinais do A e do B. Tá bom? Então, verifiquem. Então, a Heaviside, ela não é integrável, mas ela é localmente integrável. Ah, a função de Heaviside é uma distribuição? Não. Apesar da loucurinha que eu vou fazer daqui a pouco. Vamos ver qual é a distribuição associada a ela. Como que eu crio uma distribuição regular com a minha Heaviside localmente integrável? Ah, eu digo que eu vou ter uma máquina engolidora de Hs, engolidora de funções teste. Como essa máquina trabalha? Integre em todo o domínio, que no caso é a reta real, a sua função localmente integrável vezes uma função teste, super suave de suporte compacto. Ora, mas a minha Heaviside é definida assim, ó. Então, na verdade, eu tenho simplesmente a integral de 0 a infinito de h de x. Porque eu tenho 0 vezes o h de x para x negativo e tenho 1 vezes h de x quando o meu x é positivo. Então, eu tenho a integral de 0 a infinito de qualquer função teste. Pessoal, eu coloquei aqui entre aspas, porque a gente evita escrever exatamente isso, mas está aqui o meu funcional. Eu tenho uma máquina engolidora de funções teste para gerar escalares. Qual é o escalar gerado? Entre com a função h aqui e integre-a de 0 a infinito. Qual é o abuso de linguagem que mesmo livros de matemática pura cometem? Ora, a função θ de Heaviside é quem entra aqui. Ela é uma função dos reais nos reais. Só que muitas vezes a gente usa a mesma letra. No caso de distribuições regulares, a gente usa a mesma letra para um objeto que engole funções e gera escalares. Tecnicamente, na notação que eu estava usando antes, eu não deveria ter θ aqui. Eu deveria ter uma T de θ. T de θ. Mas, repito, eu vou escrever θ porque todo mundo faz isso e vocês têm que se acostumar com a literatura. Tem hora que eu vou escrever T de θ, mas tem hora que eu vou escrever θ. Tá? Há uma certa identificação do funcional, que é essa máquina aqui, com a função localmente integrável que foi usada para gerá-la. Pessoal, x ao quadrado. X ao quadrado, a função f de x igual a x ao quadrado. Tem alguma singularidade? Não. Tá? Imagine a área de baixo do gráfico, né, de uma parábola. Se eu for para o infinito, esse cara diverge. Mas se eu ficar em qualquer intervalo finito, não tem problema. X ao quadrado é uma função localmente integrável. X ao cubo também. Tá bom? Exponencial de x também. Tem várias funções comuns que são localmente integráveis. Qualquer uma delas poderia entrar neste lugar aqui, e aí, tendo uma integral naquele domínio, você tem uma máquina engolidora de Hs. Pessoal, notem que aqui ficou algo bem particular, porque eu fiquei de 0 a infinito e teria o número 1 aqui, tá? Nem sempre eu vou ter um ponto aqui para entrar como único integrando. Às vezes, eu poderia ter escrito uma equação parecida com essa aqui, com o ponto aqui, ó. Ou poderia ter escrito simbolicamente o ponto aqui, tendo uma f de x esperando para multiplicar o que entraria aqui. Bom? Ufa. É isso, vamos lá, precisamos andar. Agora eu vou fazer uma segunda verificação de continuidade. Só que eu não vou fazer isso só para um funcional. A gente fez isso lá para a nossa delta, que dirá, o funcional delta. Vimos que ele é uma distribuição. Só que agora eu vou mostrar aqui para vocês que toda e qualquer distribuição regular construída, portanto, dessa forma aqui, é uma distribuição, é um funcional linear contínuo, tá bom? Então, coloquei aqui, vamos verificar a continuidade uma última vez. É a última vez que eu vou fazer resultados mais formais aqui, nesse contexto de distribuições. Mas ele não vai valer só para delta, como eu fiz no primeiro caso, não vai valer só para uma. Eu vou fazer para todas as distribuições regulares de uma só vez. Pessoal, a linearidade é óbvia, né? Deixa eu voltar aqui mais uma vez. A linearidade é óbvia. Quando eu estou expressando isso desse jeito, é óbvio que se eu trocar H por um C1H1 mais C2H2, pelas propriedades da integral, a gente tem linearidade.
Esse meu funcional é linear. Para ele ser uma distribuição agindo nas funções teste, a única dúvida seria a continuidade. Então vamos lá. Vamos aqui com calma com esse meu argumento. Imagine uma sequência de funções teste convergente para uma função teste limite h, tá bom? Só que é arbitrária, qualquer função teste que convirja para h. A gente pode ter diferentes sequências convergentes com o mesmo limite, certo, pessoal? Vai ter uma convergência de funções teste. Ora, eu tinha dito que quando isso acontece, há uma bola que contém todos os suportes. Todas as regiões em que essas funções não se anulam e que o limite não se anula, todo mundo cabe em alguma bola fechada B. Tá bom? A gente não pode ir emendando esses suportes para ficar em algo ilimitado. Então, imagine o seguinte. Imagine que você vai ter uma função localmente integrável f, que você quer usar para construir uma distribuição regular. Eu te digo o seguinte, se ela é localmente integrável, isso quer dizer que se a gente integrar o módulo dela, não em todo espaço, mas nessa bola fechada B, que depende da sequência que eu estou considerando, isso converge. Isso é menor que infinito e essa integral existe, porque ela é localmente integrável. Isso aqui é exatamente a interação num compacto qualquer do meu Rn. Tudo bem? Ó, e o que a gente está querendo casar aqui? Queremos ver se quando eu tenho uma sequência convergente qualquer de funções teste, eu quero saber se eu vou ter continuidade. Vou construir o tal funcional com funções localmente integráveis. Então, nessa região induzida pela sequência, essa bola fechada B, isso aqui converge. Dá um número. Digamos que seja mzão esse número. Tá bom? Vamos guardar esse número aqui, mzão. Agora a gente vai fazer uma construção. Pessoal, imagina a diferença entre as imagens da nossa função limite h e de cada uma das funções teste. Ó, eu vou construir uma distribuição regular induzida por f. Esse meu TF de h, pessoal, é o que está aqui na página anterior. Aqui, ó, é como eu definir uma distribuição regular. Tudo bem? Só que isso eu vou fazer para cada HM, para cada função HM da minha sequência. Então, olha só. Isso aqui seria a imagem de uma das funções da sequência e essa aqui é a imagem final, do limite. Toma o módulo. Módulo dessa diferença de integrais. Ora, diferença de integrais é integral da diferença. Então, o módulo da diferença de integrais é o módulo dessa integral da diferença. Olhem só. O TF de H é integral de FH no meu espaço. A integral do TF em HM é a integral de FHM no meu espaço. Diferença das integrais eu expressei como integral da diferença. Pessoal, aqui eu vou pôr uma desigualdade, porque uma integração é o limite de uma soma, mas vem de uma soma, não vem? Quando vocês pensam em soma de rima. Módulo de uma soma, pessoal, sempre é menor ou igual do que a soma do módulo. Tudo bem? Isso é natural para vocês? Quando a gente soma um monte de coisas, pode ter positivos e negativos. E aí você vai tendo cancelamentos. Se você somasse sempre os positivos das parcelas, você obtém um teto, né, pessoal? Então, o módulo de uma soma nunca excede a soma dos módulos. Bom? Então, aqui é soma dos módulos. Eu usei aqui mais uma propriedade, que é módulo de um produto é produto dos módulos. Isso vale sempre. Bom? Agora, olha só. Essas minhas funções, talvez eu devesse ter usado um menor ou igual aqui, porque a definição da minha B poderia trazer sutilezas aqui. Mas tudo bem, ó. Essas funções teste, elas se anulam fora de B. Então, eu não preciso integrar em todo o meu espaço, que é o que eu estou imaginando quando eu não ponho nada aqui. Posso dizer que eu estou integrando só na bola B. Tá bom? Porque as funções teste se anulam fora disso. Beleza. Agora, olha só o que a gente vai fazer.
Isso aqui, pessoal, para um dado ponto x, é o módulo da diferença entre as imagens da minha função teste limite e de qualquer uma das funções teste da sequência. Depende de x, não é? Agora, imagina o seguinte, imagina que você joga isso aqui no máximo. Imagina o maior valor que você poderia ter para essa diferença quando você considera todos os pontos x do Rn dentro da sua bola. Ok? Pessoal, isso aqui virou uma constante. Esse termo aqui entre colchetes virou uma constante. Porque eu deixei de considerar isso aqui como uma função e peguei o valor máximo que essa função pode assumir. Por isso que eu pus menor ou igual. Eu não estou querendo calcular a integral, eu estou querendo colocar a integral numa relação de piso-teto dentro de desigualdades. Então, se eu saturasse esse módulo no seu máximo, é óbvio que essa saturação no máximo seria maior ou igual do que essa possibilidade em que eu poderia ter integrandos menores. Tá bom? Então, esse é o motivo de eu ter um menor ou igual e de ter surgido esse máximo desse módulo de diferença no lugar desse cara aqui. Ora, se isso é uma constante, isso pode sair da integral. Se esse cara sair da integral, o que vai sobrar vai ser integral do módulo de f de x na bola. Mas foi isso que eu batizei de m, pessoal, lá em cima, porque a minha função é localmente integrável. E eu vou dar um nome para esse termo grandão aqui entre colchetes, que sai como uma constante da integral. Vou batizá-lo de hzão. Bom, quis dar um nome aqui, porque eu estava falando de umas hzinhas, tem nada a ver com a Heaviside, tá? Ou seja, isso aqui é menor ou igual a m, que é a integral da minha f, vezes h. Quem que é menor ou igual, então, a m vezes h? Pessoal, a diferença entre as imagens da minha função teste limite e das funções teste parciais ali dentro da sequência. Pessoal, só que esse número hzão aqui, ele veio da diferença dessas funções, só que isso tende a zero, porque essa sequência de funções converge para essa aqui. Eu tenho uma aproximação das funções globalmente aqui, até porque tem uma convergência uniforme. Então, eu tenho um número finito, mzão, era importante eu dizer que isso aqui não explodiria, vezes algo que tende a zero. Ou seja, nós temos essa diferença entre imagens, que é um número positivo, porque ele está como módulo, e ele é menor ou igual a zero. É um tipo de sanduíche. Ora, pessoal, um número positivo tendendo a um número não negativo, certo? Menor ou igual a zero, quer dizer que a gente tem que impor que isso aqui seja zero, e esse módulo da diferença só pode ser igual a zero quando a gente tiver essa igualdade. Tudo bem? Então, nós provamos que as imagens dessa nossa distribuição regular arbitrária, eu não disse quem era f, eu não disse quem era a sequência convergente, só que a gente tem continuidade do nosso funcional. Um funcional linear e contínuo, engolindo funções teste, passou no teste, é uma função de distribuição. Tá bom? É um funcional linear contínuo, portanto, é uma distribuição. Pensem nisso com mais calma. Eu só fiz essa análise matemática que eu sei que é desconfortável para a enorme maioria de vocês, porque isso é muito poderoso. E a gente acabou de fazer isso, pessoal, para qualquer distribuição regular. Eu vou evitar esse tipo de argumento de agora em diante. Tá bom? Qual que é a nossa grande receita? Você me der uma função localmente integrável, a integral dela vezes qualquer função teste me dá um escalar. Eu tenho aqui uma distribuição expressa de uma forma, digamos assim, mais próxima de algo com que a gente pode trabalhar, via uma integral, como nós vimos... deixa eu voltar aqui um pouquinho. Como nós vimos surgir... Nossa, desculpem, me perdi aqui. Como nós vimos para nossa Heaviside. Desculpem os vai e vens, mas vocês viram aparecer uma integral em qualquer função teste. Bom, desculpem o vai e vem, deixa eu voltar aqui para onde eu estava, encerrei essa demonstração. Eu coloco aqui 3 exercícios relativamente simples para vocês, pessoal, a ideia não é saturar vocês nessa semana.
Eu quero que vocês verifiquem que duas funções aqui são localmente integráveis e que tem uma terceira que não é localmente integrável. Pessoal, todas essas funções são pares porque depende do módulo de x. Então, na verdade, basta analisar o que acontece de 0 até a. O seu compacto aí, para você ver integrabilidade local, basta analisar o que acontece de 0 até um a positivo, em qualquer uma delas. Porque tudo que valer para o lado de x positivo vale para o negativo pelo módulo. Verifiquem que duas delas aqui são localmente integráveis e tem uma que não é localmente integrável. Para eu finalizar a aula, eu faço uma afirmação. Pessoal, não é toda distribuição, não é todo funcional linear contínuo que pode ser expresso desta forma com uma f localmente integrável. Tá? Na verdade, aquele funcional delta, que nós provamos que é uma distribuição, lá no começo da aula, que eu já disse para vocês que é a delta de Dirac, ela não admite um objeto localmente integrável aqui. Tanto que nós definimos de um jeito bem tosco a delta de Dirac como sendo algo que é infinito, certo? Mesmo num único ponto, umas coisas esquisitas, né? Não existe uma função localmente integrável aqui que, de modo que aquele funcional delta vire isso. Sempre que não existir isso, mas você tiver uma distribuição, você vai dizer que você tem uma distribuição singular. As regulares têm uma f localmente integrável nesse formato. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vou encerrar a gravação.